Olá, eu não ia fazer a live de hoje, mas resolvi fazer por causa do Bolsonaro e de sua live de ontem à noite, bem num clima de Natal. Então, eu quebrei mais ou menos um esquema, resolvi fazer essa live e, claro, como de hábito, agradeço os 551 mil inscritos no meu canal e sempre digo, se você gosta do conteúdo do meu canal, das entrevistas, da perspectiva que nós adotamos aqui, indica uma amiga ou um amigo. É fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho que avisa as notificações das novas postagens, colocar like no que vocês gostarem e usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Aproveito falando das entrevistas, nós postamos Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, um ministro importante, e faz é responsável por 2 inquéritos, das fake news e dos atos antidemocráticos. A entrevista é muito rica, tem muita informação e muita análise do papel do Supremo nesse momento tão crítico que nós vivemos. E amanhã estamos postando de Felipe Salto, da Instituição Fiscal Independente, né? Nós já falamos inclusive do livro Contas Públicas, o qual ele é um dos organizadores, tem muita informação, assistam, vocês vão ter dados para poder refletir sobre a difícil situação econômica que nós vivemos. No Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila e no caso do Instagram é @marcoantoniovilaoficial e na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram as informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo. História política das Constituições brasileiras, das 7 constituições do ponto de vista da história política, história da ditadura militar no Brasil, 64 a 85, o que é fascismo. Basta acessar, portanto, www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações. Bem, como eu disse anteriormente, eu resolvi fazer essa live porque o clima de Natal da live do Bolsonaro foi fantástico. Ele já começou a live com um cidadão com a camisa da seleção brasileira que passou 50 minutos ao lado dele sem falar quase nada e ninguém nem sabia o que ele estava fazendo lá. Uma coisa patética, coisa de botequim, né? Só faltou ter rabo de galo, jogar pinga pro santo, coisa do gênero. Ele começou num clima de Natal atacando a imprensa numa linguagem muito bonita, bem de Natal, bem cristã como ele é. Né? O vendilhão do templo, o sepulcro caiado, mas ele disse o seguinte, chamou a imprensa de lixo, canalha, imbecil, idiota, porcaria. Né? Uma coisa muito bacana, realmente bem num clima natalino. E aí, no campo dos ataques, né, falou sobre concursos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que só passaram a ter a liberdade as duas quando saiu aquele ministro, ou seja, estava atacando o Bolsonaro, o Sérgio Moro, e dizendo que ele apresava, impedia as ações de combate ao crime da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Mais um ataque, num momento bem cristão, na véspera de Natal. No campo dos ataques, começou a atacar a vacina, que ele chama a vacina de São Paulo, e disse, puxa vida, a eficácia dela está lá embaixo, hein? E ainda não querem que assine termo de responsabilidade? E se tiver efeitos colaterais? Disse ele. Olha, portanto, remando contra a vacinação, que é indispensável para a recuperação econômica e antes, claro, para salvar vidas de milhões e milhões e milhões de brasileiros. Então, observe como isso na véspera de Natal. Então já tinha atacado a imprensa, citado nominalmente 4 órgãos de imprensa, lixo, canalha, imbecil, idiota, porcaria, falou do Globo, do Estado, da Folha, da TV Globo e da Isto É. Aí resolveu atacar Sérgio Moro, né, insinuando que a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal não agiam quando ele era ministro da Justiça. Aí resolveu atacar a vacina, né, dizendo então que essa vacina, a eficácia está lá embaixo, hein, já dizendo que é uma vacina que não serve absolutamente para nada. Isso sem ele ter qualquer dado para poder apresentar. Aí começou a falar de que pulou, porque ele sai de um assunto para outro, começou a falar de eleição, dizendo, vocês também não sabem no que votam, né? Lá no Rio eu chego para votar, ali na Vila Militar tá cheio de papelzinho, que são aqueles santinhos, e eu vejo que tem pessoas que pegam e levam para a zona eleitoral, lá para a sua sessão, para votar no que pegaram no papelzinho. Ele está mentindo, porque isso é proibido já em várias eleições, e isso não existe, não tem mais santinho. E caso tenha qualquer tipo de propaganda de boca de urna, as autoridades são avisadas. Portanto, ele estava falando de um fato que não existe. Ele estava mentindo, né? Dentro do quadro psiquiátrico dele é até possível entender. O problema é que ele é presidente da República Federativa do Brasil, mas continua sendo mentiroso, isso tudo num clima de véspera de Natal, né? Aí ele começou a dar uma de ombudsman do Cássio, que ele chama Cássio. O Cássio é o ministro Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal. Defendeu o Cássio sobre o voto das amantes, como ele fala daquela história, atacou o Celso de Mello, dizendo que o Celso de Mello votaria ao contrário. Eu já comentei, inclusive, que em outra live ele já tinha falado sobre isso, né? Atacou
a questão da ficha limpa, defendeu o Cássio no voto da ficha limpa, defendeu o voto da questão do Lula e defendeu o Cássio sobre a pesca do Rio Grande do Sul. Ou seja, ele virou ombudsman do Cássio. Um presidente da República, portanto, que é comentarista das decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente de um ministro que ele indicou. Isso nunca ocorreu na história brasileira. É patético. Patético. E o sujeito com a camisa de seleção brasileira do lado, quietinho, não tinha o que fazer, ficava olhando no celular, mexia num papel, coisas assim, de arrepiar os cabelos. E foi indo. E eu falei, vou até o final, porque eu tenho compromisso com vocês, eu quero ver até quando essa loucura vai continuar. Aí, ele voltou a falar do CEAGESP. Ele tem fixação dentro do seu quadro, doentio, é até possível entender. A fixação atual é CEAGESP, né? Porque ele fala toda hora. Assim como ele falava antigamente do nióbio e do grafeno, né? Ele esqueceu o nióbio, esqueceu o grafeno, e a fixação do momento do seu quadro psiquiátrico, doentio, grave, né, é CEAGESP. Começou a falar do CEAGESP, que tem uma pessoa fantástica. Olha o número de assuntos que ele vai trocando, né, que ele vai trocando. Aí ele passou para falar da Caixa Econômica Federal e esqueceu o sobrenome do presidente da Caixa Econômica. Falou, Pedro, aí alguém gritou, Guimarães! Aí ele, Guimarães, isso... Aí passou, tal, começou a falar, saltou para desmatamento e aí resolveu mais um ataque, porque ele é cristão, véspera do Natal é o momento de atacar os seus adversários. Ele já tinha atacado o Sérgio Moro, atacado 4 veículos de imprensa, né? Aí resolveu atacar o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. Atacou 3 vezes, inclusive na live, o Mandetta, né? Dizendo assim, o Mandetta que mandava todo mundo não tomar hidroxicloroquina, aí o que acontecia? As pessoas iam para o hospital porque não tomavam a cloroquina, né? E aí dava todos os problemas, precisava comprar ventilador, e comprar ventilador tem muita gente que estava ganhando dinheiro. Ou seja, ele estava insinuando que, de caso pensado, o ministro Luiz Henrique Mandetta, que seguia determinações internacionais de todos os fóruns nacionais sérios de ciência, recomendava, claro, que não pode cada um ter uma espécie de kit Covid-19, como o governo queria implantar, e tomar a hidroxicloroquina, a vermicina, todos lá os remédios que o doutor Bolsonaro indica, que aquilo ia trazer sérios problemas. Só que ele estava dizendo que essa ação já era preconcebida para que comprasse ventiladores sem licitação e as pessoas pudessem ganhar um sobrepreço disso, portanto um ato de lesivo, de desvio de dinheiro público, etc, etc, etc. Ele estava acusando, portanto, de corrupção o ministro Mandetta, sem apresentar uma prova. Já tinha acusado Sérgio Moro. Bem, aí, em certo momento, ocorreu olha, parece filme de terror, vocês vão achar que eu estou exagerando, mas não estou. Ele começou a falar da hidroxicloroquina e se referiu ao sujeito da camisa de seleção brasileira que tinha supostamente contraído a Covid-19 e tomou hidroxicloroquina. E o cidadão, pela primeira vez, falou, eu, inclusive, tenho problema do coração. Levanta aí. Aí o cara levantou a camiseta e mostrou uma cicatriz que ele tinha operado o coração, o da seleção brasileira, um tal de Mozart, não é o Mozart do Flamengo, e que foi no Benfica, etc. Não. Aí chegou e o moço levantou. E aí o Bolsonaro aproveitou, levantou a camisa dele e mostrou toda a barriga e a cicatriz da operação. Isso tudo ao vivo e a cores, dentro do Palácio da Alvorada. É inacreditável, inacreditável. É botequim de 8ª, é o bar do Joca lá onde ele estava, lembra? Na cidade dele, Eldorado Paulista, é o bar do Joca. É o bar do Joca, ele convive com o submundo. Não é no bar do Joca que tem o submundo, mas é lá no Rio de Janeiro, o Queiroz, Adriano, Rony Lessa, que são os amigos dele, entre eles. Era assim, né, bebendo tal, e com aquela linguagem que beira a marginalidade. Ele levantou a camisa, o Bolsonaro, e ficou mostrando a cicatriz. Aí eu, atônito, falei, acho que eu vou parar de ver. Mas eu falei, eu tenho um compromisso com quem nos acompanha. Vou continuar assistindo esse circo dos horrores. E o que mais aconteceu? Bem em clima de véspera de Natal. Ele que é um homem cristão, em nome de Jesus. Vamos lá. O cristão Jair Bolsonaro, um cristão, aquele que foi batizado no Rio Jordão pelo pastor Everaldo. O pastor Everaldo era o São João Batista e ele o Cristo. O São João Batista, Everaldo, está preso por corrupção. E o Jesus Cristo defende torturador, assassinos e meliantes. Bem,
essa caterva desmoraliza até o cristianismo, né, e sua história. Aí, no meio dessa loucura toda, depois de ter mostrado a barriga, né, ele disse assim, aí tem uma coisa importante, ato falho, isso é importantíssimo. Ele falou, olha, vocês, que ele estava brigando com o pessoal que o segue nas mídias sociais, ficam me cobrando, mas eu não posso lançar o Brasil numa aventura, ou seja, ele estava insinuando que estão cobrando para ele dar um golpe de Estado. E ele diz, estou aqui, anotado, viu, elemento Jair? Elemento Jair, está tudo comprovado. Ele disse assim, o elemento Jair, não posso lançar o Brasil numa aventura, mas, notem o mas tudo tem limite. Não vão me tirar daqui sem motivo. Ah, isso foi importante. Notem, a gente precisa ver nas entrelinhas. Olha o que ele está dizendo, o elemento Jair, né? O Beócio. O que o Beócio está dizendo? Olha, querem que eu lance o Brasil numa aventura. Eu não posso lançar. Mas tudo tem limite. Eu pergunto para o elemento Jair, porque ele não é cidadão, ele é elemento no sentido policial. O elemento Jair, qual é o limite? Está se referindo a quê? Ao Supremo Tribunal Federal? Né? Ao Congresso Nacional, às ações em defesa da democracia, do cumprimento da Constituição que você tanto odeia? É uma boa pergunta, ou não é? Claro que é, né? Aí ele disse, não vão me tirar daqui sem motivo. Ou seja, aquilo que eu canto a bola e fui o primeiro, hein? Que é a questão do impeachment. Por isso que para ele a eleição do presidente da Câmara é vital. Porque se não ganhar o Arthur Lira, que é o seu candidato, abre-se a possibilidade do impeachment no ano que vem. Porque com o agravamento da crise econômica, da crise sanitária, da tensão social e do conflito político, vai se abrir. E ao abrir um processo de impeachment, ele vai correr celeremente e ele sai da presidência e acabou. Porque ele não tem apoio parlamentar e a população vai explodir, esse país vai explodir. E na hora que abrir vai aparecer os crimes do Rio também, os crimes do Flávio Bolsonaro, mas que o Flávio é um pau mandado de Jair. Evidentemente, quem é Flávio Bolsonaro? Ele mesmo disse que os filhos são nada. Recorde-se a entrevista do Bananinha com ele, que nós comentamos aqui, que ele perguntou ao Bananinha quantos votos teve, acho que o Bananinha falou 1.640.000, 730, sabe? Ele falou, você só teve um. Quer dizer, era o dele, Bananinha, o resto é tudo meu. Né? É isso. Ele entende e os filhos entendem que os filhos não existem. Os filhos são braços do pai, da quadrilha Jair Bolsonaro e família. Família com GLI no final. Né? Aí, ele, portanto, falou que não vai sair. Não vão me tirar daqui sem motivo. E ninguém sai do governo sem motivo. 1992 e 2016 tinham motivos. Agora tem muito mais motivo do que em 1992, do que em 2016. Fernando Collor e Dilma Rousseff. E aí ele começou a se referir a armas. Mais um ato falho. Isso é importante. Ele começou a falar das armas. Né? Começou a falar das armas. E começou a se referir à importância de todo cidadão estar armado. Você implicitamente entende o quê? Tudo tem limite, eu posso chegar uma hora, tentar virar a mesa, ele, Bolsonaro, né? Não vão me tirar daqui, eu vou pedir auxílio dos fanáticos neofascistas, neonazistas que me seguem, que estão armados para me defender. Ou seja, ele está apontando para isso, guerra civil. Guerra civil, notem, assistam. Por isso que eu faço esse esforço para trocar com vocês essas impressões, que não é fácil. Aí ele fez uma série de acusações ao governador de São Paulo, João Dória, chamando de calcinha apertada, que isso não é coisa de homem, né? Toma cuidado com o seu corpinho, né? E aí vai falando uma série de coisas sobre o governador que foi para Miami, não devia ter ido, inclusive, né? Mas não é essa questão para ele, para Jair Bolsonaro, aí é o atrito que ele busca construir com o governador de São Paulo. Insisto que não deveria ter, num momento tão grave que vive o estado de São Paulo, independente se tenha trabalhado muito, apresenta dados que trabalhou, mas não é hora de sair do estado de São Paulo, né? Nessa hora, se quisesse, vai para Campos do Jordão, vai para não sei aonde, né? Mas tem de estar presente no grave momento que nós estamos vendo. Mas deixando isso de lado, aí ele volta bem no espírito de véspera de Natal, né? Em nome de Jesus, ele ataca a capa da Isto É, que está justamente o Mandetta na capa. Eu tenho até ela aqui, devia ter pego, tá ali, não dá para levantar agora e pegar, né? Mas tem a capa da Isto É com o ministro Mandetta na capa. Aí ele aproveita e ataca o Mandetta violentamente e aproveita para atacar a revista Isto É. Sempre no clima cristão de véspera de Natal, isso que é importante, né? Subitamente ele muda de assunto, porque ele sai de um tema para outro, depois é bom dar uma visão totalidade, ele começa a falar do Capitão Tarcísio, que é outra obsessão.
Capitão Tarcísio é uma piada. É o Odorico Paraguaçu do século XXI. Ele inaugura a bica, inaugura a ordem de serviço e pedra fundamental. É um enganador, é o Paulo Guedes da infraestrutura. Eu sempre falava que o Paulo Guedes é um falastrão, né? E o Tarcísio é outro falastrão. E falando de uma rodovia no Vale do Jequitinhonha, que vai ter 61 quilômetros a rodovia, que vai começar a construção. Essa obra é nossa. 61 quilômetros. Sabe quando vai inaugurar? Em dezembro de 2022. Portanto, eu fiz as contas, significa que eles vão construir por mês 3 quilômetros. Se você for dividir por 4 semanas, dá cerca de 800 metros por semana. Pô, que homem, que capitão de obras, é fantástico o Odorico Paraguaçu, inaugurador de bica, né? Aí começou a falar que ele vai saltar de paraquedas. Ele vai saltar de paraquedas, o Elemento Jair. Para isso ele tem tempo. E já tem todo um ato que eles estão construindo com a participação de ministros, do salto de paraquedas do Elemento Jair. Isso durou aproximadamente 55 minutos, esse circo de horrores, loucuras, de atos anticristãos, de violência, defender a violência, a guerra entre brasileiros, todos os crimes consubstanciados aqui. Por isso que ele é criminoso. Na Constituição, os ataques a Mandetta 3 vezes, a Sérgio Moro, ataque a 4 órgãos de comunicação, linguagem marginal, porque está à margem da lei, coisas assim pavorosas, tal. Aí, finalmente, o cidadão que estava aqui de camisa com a seleção brasileira, por sinal, eles se apropriaram, os neofascistas e neonazistas, de símbolos nacionais. O verde e amarelo não é deles. Inclusive ele disse, o Bolsonaro, que bate continência para a bandeira americana. Então, a cor dele é outra. E esse pessoal se apropriou dos símbolos nacionais que são nossos, dos republicanos e democratas e não deles. E também até a seleção brasileira, porque ela transcende a CBF, ela é muito maior do que isso. Bem, tudo bem. Aí esse cidadão se levantou, e aí veio um cidadão todo de verde. O Romero Brito, o Zé Carioca de Miami, chegou, o Zé Carioca. Eu não vou entrar no mérito da obra dele, não é o caso aqui, não vamos discutir artes plásticas, poderemos até um dia fazê-lo. Aí chegou e faltava 15 minutos para terminar o Circo dos Horrores. Ele, a princípio, ficou em dúvida do nome do Romero Brito, né? Aí tanto que o Romero Brito já se apresentou. Eu sou Romero Brito, tal. Ele teve dúvidas sobre o nome do cidadão. Estava vestido estilo Zé Carioca. Ele fez referência àquele sujeito patético lá do país, do sul do país, não vou nem dizer. E aí começou a elogiar os Estados Unidos, falou da bandeira, que ele bateu continência, que ele ficou muito honrado, né? Com isso e tal. E o Romero Brito só fazia assim, acho que não entendeu nada do que ele estava dizendo, né? E aí entrou o assunto de venda de terras para estrangeiros, que é um assunto sério, que tem de ser discutido não em clima de botequim, né? De beira de estrada, né? Naqueles botequim de 8ª categoria de uma estrada perdida que chega a lugar nenhum. Não, ele estava no Palácio da Alvorada, né? Residência do presidente da República. E aí ele começou a falar de venda de terras para estrangeiros. E aí insinuou claramente que era a questão que a China ia comprar todas as terras até onde é permitido legalmente por essa lei, se é que ela vai ser aprovada ou não, né? Que aguarda a chancela do presidente, caso vete algum artigo, volta para o Congresso Nacional, né? Ele estava insinuando a China, sem falar, que ia comprar 1/4 do município, 1/4 de outro, 1/4 de outro, 1/4 de outro, ia ter um território que seria o seu país, o território deles. Isso é um verdadeiro absurdo em termos jurídicos, né? Aqui está no Brasil, você pode até comprar dois territórios entre 2 municípios vizinhos, mas você não passa a construir um país, ter autonomia sobre aquele território, né? A soberania, isso é um verdadeiro absurdo. E no meio dos absurdos, aí eles começam a explorar o subsolo. O subsolo é propriedade da União, desde o Elemento Jair Beócio, desde a Constituição de 1934, Beócio. Portanto, ele estava dizendo um verdadeiro absurdo. E aí, no fim, como é que isso tudo terminou? Vamos lá. Aí, no meio disso tudo, depois de dissertar tudo errado sobre a questão das terras que podem ser compradas por estrangeiros no Brasil, tal, que ainda aguarda a aprovação final, né? Ele naquele clima sempre de muita atenção, que para ele não perdoa nem o Natal, hein? Para o Beócio, e dentro desse clima de violência neofascista e neonazista, para ele o Natal pouco importa, né? Aí ele começa a dizer
muda de assunto e fala, olha, você fala para o Romero Brito que não entende nada, que está mais de 3 décadas fora do Brasil e que não estava entendendo, você percebe claramente que ele não estava entendendo nada do que estava sendo falado. Tem essa histeria aí com vírus, eu tenho essa histeria com vírus, né? Mas sabe quem cria essa histeria? A TV Funeral, Olha, a TV Funeral, aí se dirigia ao Romero Brito, que estava meio assustado, sem entender nada, o que estava acontecendo. Olha, tem um doleiro aí, o Duran, que diz que os marinhos, lá no estacionamento do Jardim Botânico da Rede Globo, eles ficavam lá com um bilhão, que eles fizeram troca lá de reais por dólares, de $1 bilhão, sem registro, sem nada, tal. Não tem comprovação, diz o Bolsonaro. Não tem comprovação, mas e daí? Não tem comprovação. Mas se não tem comprovação, onde ocorreu efetivamente, tem testemunhas, tem retiradas, tem transferências eletrônicas, tem algum tipo de circulação que é possível rastrear? Não tem nada. É um doleiro que tem uma história muito estranha, né, esse Duran, e que ele assumiu como verdade absoluta, apesar de não ter uma comprovação, diferente das rachadinhas de Flávio Bolsonaro, que tem as comprovações dos funcionários, fantasmas em sua maioria, os depósitos que o Queiroz fez, os saques, os depósitos na conta da Micheque, a ação de Fabrício Queiroz, a compra de imóveis, o elemento Jair, o Bolsonaro, o Beócio que está na presidência da República, no segundo casamento, em 10 anos ele comprou 14 imóveis, e aí você tem a comprovação das escrituras, das compras, metade paga com dinheiro vivo, para esconder a origem criminosa do dinheiro, que é peculato, desvio de dinheiro público. No caso do doleiro, não tem nenhuma comprovação, mas aí ele vai, e aí salta para falar, tem muitos poucos argentinos lá em Santa Catarina, e você sabe por que tem poucos argentinos? Falando para o Romero Brito, que não tinha a mínima ideia do porque tem poucos argentinos em Santa Catarina. Na verdade, não tem argentinos por outra razão, nós estamos na pandemia, né? A questão central é isso, mas ele não consegue compreender. E é possível concluir disso tudo o quê? Você me perguntaria. Bem, primeiro, o esforço que eu fiz para ouvi-lo durante 1h10 em clima de botequim. Né? Segunda constatação óbvia, né, que ele não tem condições de liderar o Brasil, principalmente no que teremos um ano e um primeiro trimestre mais ainda extremamente, um primeiro trimestre dramático, sem exagero, dramático, né, na disparada de casos, né, hoje inclusive a possibilidade de subnotificação foi lembrada, é possível que nós já temos passado de 220 mil óbitos, a estatística oficial fala em 190 mil, temos 7 milhões e 300 mil infectados e infelizmente a passagem do ano pelas festas e pela quebra de protocolos básicos sanitários, tudo indica que vai disparar o número de contaminados e o número de óbitos. Em termos econômicos, está claro o cenário, o governo não vai ter auxílio emergencial, vai diminuir a massa de dinheiro em circulação na economia, isso vai afetar especialmente o micro, pequeno empreendedor, a quebradeira vai ser muito grande, teremos muita tensão social, ele está estimulando a população a sair armada nas ruas. Lembra o caso de Criciúma, quando ele disse, se todo mundo tivesse armado lá nos prédios, teria atirado nos bandidos que estavam assaltando os bancos. A tarefa de defender os bancos é da polícia, então ela tem que ter um trabalho de inteligência, ter o armamento adequado, né, ter um número de policiais distribuídos adequadamente por cidades, é básico, não é o cidadão, aqui não é um clima de bang-bang do Velho Oeste norte-americano que nós vimos pela versão, pela narrativa do cinema, não é. Então ele não tem ideia do que está ocorrendo, né? Provavelmente ele quer estimular cada um ter um fuzil dentro de casa. Ele está caminhando para o confronto entre brasileiros e brasileiros por uma guerra civil, né? É isso que no fim ele atacou a questão da vacinação, teremos incidentes no momento da vacinação, registre, né? Poderemos ter hospitais de campanha se for necessário e as UTIs já estão lotadas ou superlotadas, essa questão vai ter de ser enfrentada, poderemos ter invasão, como já tivemos, de hospitais de campanha, a tensão vai crescer muito. Mas o que ele diz no final, não posso lançar o Brasil numa aventura, lembra? Tudo tem limite, não vão me tirar sem nenhum motivo, e em seguida ele fala das armas, aí é o foco central, né? Ou seja, o nó górdio. Ele sabe que a crise vai se aprofundar e ele está estimulando seus fanáticos, seguidores neofascistas e neonazistas a se armarem contra a ação dos poderes legais, né? O Congresso Nacional e o
e o Supremo Tribunal Federal, né? O mais alta instância do poder judiciário. Está muito claro que esse é o cenário. Isso tudo numa véspera de Natal. O Bolsonaro não respeita nem isso, né? Dentro da sua visão de mundo criminosa, o Natal é pretexto para estimular ainda mais o ódio. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal e está entre os 551 mil inscritos, muito obrigado mesmo. E indica uma amiga, um amigo, né? Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar o sininho com suas notificações, colocar like no que vocês gostarem e usar como vocês bem fazem a página dos comentários, né? Lembro também que as entrevistas, postamos a última do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está muito bom, sobre fake news, os atos antidemocráticos, o papel do Supremo, uma entrevista bastante interessante, e postaremos amanhã com a IFE, Instituição Fiscal Independente, com Felipe Salto, né, da IFE, discutindo contas públicas, qual é a situação, e aí dando dados concretos sobre a situação econômica do Brasil e as possibilidades de encontrar uma saída nesse momento dramático que vivemos. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila e no Instagram pelo @MarcoAntônioVilaOficial. E por fim, na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá com várias promoções, inclusive, temos os 3 cursos sendo oferecidos, ou seja, História da Ditadura Militar no Brasil, 64 a 85, História Política das 7 Constituições Brasileiras e o que é fascismo. Basta acessar www.cursosdovila.com.br. Bem, esperar que todos tenham passado aí um bom Natal, né? Vamos continuar aqui sempre vigilantes, vendo o que está acontecendo, e temos uma programação até o dia 1º de janeiro, que abre aí a terceira década do século XXI. Nós já temos toda uma programação, e no meio disso tudo, e sempre em caso de necessidade, nós vamos tendo as nossas lives, além do que nós já preparamos para vocês, tá bom? Então nos encontramos amanhã. Até!